Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente continua trabalhando na história Vozes Abandonadas. Se você não viu desde o início, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo da descrição. E hoje é dia de alinhavar algumas ideias que foram desenvolvidas no episódio passado. Então a gente precisa explicar algumas coisas, fundamentar melhor outras que ficaram apenas sugeridas, mas não falta tanta coisa assim não. A gente tem algumas lacunas para preencher. Existe aqui uma questão relativa ao vazio, né, que a gente vai complementar a questão da parte religiosa da Clary, as crenças que ela tem. E a gente tem outros dois momentos. Um aqui, a gente precisa terminar a descrição desse ser, né, que ela está vendo, ela vai considerá-lo como um deus. E o último trecho a gente vai usar para aprofundar o conflito. Então aqui a gente vai trabalhar no ódio que ela começou a sentir pelo escravo. E isso vai resultar nos dois ficarem em lados opostos na parte final da história. A preparação para ela já está escrita, a gente precisa fazer algumas alterações aqui, mas com essas três lacunas preenchidas a gente tem o que precisa para encaminhar a história para a conclusão. Então vamos lá. Reformulei aqui esse trecho. Ainda não estou satisfeito, não é a forma definitiva que essa passagem vai ficar, mas eu consegui encaixar um pouco melhor aqui os conceitos e as coisas a respeito da crença da Cléria, né? Na cabeça dela, ela foi abandonada pelos deuses da terra natal e não foi acolhida, não caiu nas graças da deusa de Tântalo. E por isso ela está sendo levada para o vazio, né? Uma alma desprezada. Não sei se isso ficou exatamente claro, né? Mais uma vez, eu estou dizendo isso há alguns episódios, mas quando eu inseri a figura do narrador, eu vou usá-lo para poder esclarecer um pouco melhor certas passagens da história. Esse narrador, eu não sei se ele vai ser um personagem ou se vai ser alguém que soube da história depois, mas eu quero que essa história toda seja contada por alguém. Então eu comecei a alterar a partir daqui. Para ela não havia mais Cléria, a embaixadora, e sim uma alma desprezada pelos deuses que conhecia e venerava. Aí eu acrescentei. O desespero crescia na medida em que sua situação fazia mais sentido. Seu pai lhe avisou sobre o destino de sua alma por várias vezes. Disse que trair as divindades de sua terra a faria parecer mal diante da deusa mãe de Tântalo. E assim, quando a hora chegasse, não haveria ninguém para acolhê-la, e ela seria levada ao ponto mais frio e distante da luz, o vazio. Cléria preferia ser punida pela eternidade, mas perder o direito até mesmo a isso. Pior do que um castigo dos deuses era sua indiferença. Agora entendi o surgimento daquele homem em seu caminho. Seria o responsável por conduzir em seu barco odioso até o lugar onde sua alma seria dissolvida, em completo abandono e solidão. E aí o próximo parágrafo ficou sem alteração. Eu incorporei aqui, nesse trechinho, as duas frases que estavam soltas aqui e passei algumas ideias que estavam em cima para baixo, né, e vice-versa. Por enquanto tá bom, tá fazendo sentido, eu acho. Eu tenho que acrescentar uma coisinha aqui antes de eu passar para próxima lacuna. Então, o escravo parecia indiferente àquela presença sombria acima de sua cabeça, mantinha o semblante concentrado, as pálpebras imóveis, preocupado em fazer o barco avançar. Talvez esperasse receber alguma recompensa divina por entregar sua alma. Então aqui eu posso detalhar um pouquinho melhor agora que eu já sei mais ou menos a situação dela. Eu não cheguei a fazer nenhuma pesquisa sobre o conceito do vazio, nem sei se vale a pena fazer isso nesse ponto da história, né? Eu não sei que peso vai ter isso. Por enquanto está resolvido, mas para frente eu vejo se eu aprofundo ou não. Deixa eu pensar aqui numa forma de especificar melhor, porque corre risco até de entrar em contradição, né, esse trechinho aqui, se eu não amarrar muito bem.
Bom, melhorou um pouquinho, não sei se é a melhor versão, mas ficou assim. Certamente era apenas um inseto aos olhos da deusa, assim como ela, e esperasse cair em suas graças ao se livrar daquela alma estrangeira. Porque nesse ponto ela está tentando entender a motivação do escravo para levá-la embora. Né? Bom, por enquanto está fechado, vamos ver a próxima lacuna. Agora é hora de trabalhar na descrição dessa criatura, desse ser. Né? E aí a gente já tem a visão do escravo, que enxerga a criatura com tentáculos, e para ele definitivamente é uma força nociva, é algo que lembra um período muito ruim do passado dele, e na cabeça dele alguém que guarda a sua voz, que arrancou a sua voz, mas para Cléria vai ser aquela última esperança, antes dela ser atirada no vazio. Então na última hora, perto do fim, um ser resolveu ali chegar até ela, estender a mão, e ela vai ser grata por isso, ela vai pensar que não importa quem esse ser é, né, o que ele defende, que povo que ele protege, o que importa é que ele a quer e ele vai salvá-la do vazio. Então é mais ou menos essa perspectiva que ela vai ter. Quanto à aparência, eu também quero que ele tenha uma aparência indefinida nesse ponto, e ele também não está ali presente, ele está apenas fazendo um chamado, um aceno a ela. Na verdade, ele vai mostrar a forma definitiva dele tanto para o escravo quanto para ela na cena final, né, para poder ficar mais interessante. Então aqui eu quero uma sugestão, assim como aconteceu com o Escravo Sem Nome também. Então eu acho que vale a pena fazer uma pesquisazinha, vamos dar uma olhada em algumas imagens, para a gente pegar alguma inspiração. Eu digitei Deus e criatura em inglês, né? Isso é interessante. Ela tá vendo ele por baixo mesmo, de baixo para cima. Mas eu gosto dessa ideia de ter um ponto de luz. Seria um olho, né? Essa tá bem pequenininha, mas é mais humanoide, né? Bem interessante. Essa é legal, ele poderia ter cabelos que se confundissem com tentáculos, aí a gente ficava no meio termo. Isso é legal também. Assim, bem definido. Vamos no Pinterest. Esse conceito aqui é legal. Que não é igual o Demogorgon do Stranger Things, né? Que se abre tipo uma flor. É mais uma explosão. Uma explosão permanente, assim. E aí isso aqui meio que complementa a ideia desse ponto de luz. Interessante. Acho que já é suficiente, né? Eu não quero nada muito humanoide, não. Assim é legal também. Bacana, vamos lá. Vou aqui, né? Vamos ver o que acontece.
Fiz bastante coisa. Aproveitei basicamente a questão do ponto luminoso no meio do rosto dele, né? Eu comecei o trecho novo assim. Cléria não passou muito mais tempo examinando o homem, porque no céu indefinido algo começava a tomar forma. Eu usei muito essa palavra ou parecidas, indefinido e tal. Eu acho que eu preciso retrabalhar, mas eu quero mesmo que seja alguma coisa que ela não esteja vendo com tanta nitidez assim. Mas eu preciso sofisticar um pouquinho melhor essa descrição. Depois eu vejo. Primeiro foi um ponto de luz, pulsando como um coração dourado em meias sombras. Ela não sabia se a luz era mesmo tão intensa quanto o sol, ou se o contraste com toda a escuridão ao redor a fazia parecer assim. Por mais forte que fosse, o ponto luminoso não incomodava seus olhos, ao contrário. Cléria queria escancarar as pálpebras o quanto pudesse, para receber o calor dos raios lançados a ela. Então eu tô querendo aqui fazer uma metáfora com essa questão da segunda chance, né? Porque o deus original da Cléria era o deus de luz, né? O deus da luz. Alguma coisa assim, eu não me lembro mais. Então o fato desse ser aparecer para ela e a primeira coisa que ele mostra é um ponto luminoso já facilita a aceitação da personagem, né, em relação a ele. Pouco a pouco, ao redor daquela estrela repentina, surgiu o que ela entendeu ser uma cabeça gigantesca e inumana, da qual cabelos longos espiralavam pelo ar em mechas grossas. Eu quis emular assim os tentáculos para poder ficar condizente com o que o escravo também enxerga. O ponto de luz agora tornara-se um único olho aberto e uma face gigantesca. E aqui eu tive que trocar porque eram olhos, né? Antes eu não sabia que o Deus iria ter um olho só. Um olho conhecedor dos seres humanos, seus medos, suas fraquezas, seus erros. Finalmente, um olho divino, que poderia enxergá-la de verdade. Então esse trecho que já existia antes, agora tem a função de mostrar a aceitação da Cléria, a conclusão dela de que essa criatura, esse ser, é um Deus tanto quanto os outros dois, né? O que ela desprezou e o que não a aceitou. Em êxtase, Cléria tentou gesticular para saudar a aparição daquele Deus desconhecido, mas permaneceu imóvel. O Deus tremulou suas formas, aí tem Deus e Deus, pois eu vejo, esse trecho também já existia. O Deus tremulou suas formas sempre imutáveis, fazendo-a compreender, de alguma forma, tem uma forma logo aqui em cima, vou dar uma mexidinha aqui. É só trocar pelo sinônimo, porque essa forma aqui não tem o mesmo sentido que essa. Então, fazendo-a compreender de alguma maneira que ele a ouvia e estava ciente de seus sentimentos. A luz explodida no centro de sua face vazia girou em uma espiral repleta de pontos menores, e assim ela soube que aquele era apenas um aceno. Em algum lugar, no fundo do pântano, o Deus verdadeiro estava à sua espera, para desatar o nó que aprendia em seu corpo material, para livrá-la do remorso, da imobilidade, do vazio. Ela respondeu que quando estivesse lá, diante dele, admitiria sua fraqueza e imploraria por mais uma chance. Aí eu tenho que dar continuidade ao pensamento, né? Eu separei esse trecho porque eu acho que a ideia agora precisa mudar um pouquinho. Eu estou antecipando demais algo que pode acontecer mais pra frente na história. E aí eu posso usar muito bem essa frase aqui, ao contrário das pessoas de sua casa, ela nunca soube quem realmente era, para trabalhar aquela ideia que eu tinha falado. Já que ela traiu os deuses originais dela, não foi aceita pela deusa, para ela agora não importa, né? Que Deus é esse? O que importa é que no final das contas ela ainda tem uma chance de ser salva. O sentido do ela nunca soube quem realmente era vai ficar assim, como ela nunca ter se prendido a uma crença, a princípios, né? Os princípios dela sempre se adaptaram conforme a situação. Então vamos lá, deixa eu trabalhar essa partezinha aqui, depois eu tento aproveitar esse parágrafo aqui para fazer a ligação.
Fechei mais esse pedacinho. Ao contrário das pessoas de sua casa, ela nunca soube quem realmente era. Assim, se na última hora aquele ser veio tocá-la, a ela não importava que povo protegia ou quais eram suas leis. Um Deus lhe estendia a mão, antes do fim de tudo, e ela faria o que pudesse para alcançá-lo. Não estou muito satisfeito com essa parte aqui ainda. Mais pra frente eu ajeito. Eu escrevi basicamente aquilo que eu estava pensando antes sobre a situação dela. Quando ainda embalava cuidadosamente aquele pensamento, o homem deitou-se ao seu lado. Cléria percebeu os pelos arrepiados em seu antebraço. Não havia dúvidas, ele sentira a presença do Deus. No entanto, o temia. Aí é que eu modifiquei, porque a ideia agora é fazer com que ela alimente ainda mais, né, a raiva dele. Disso vai depender o conflito agora perto do final. Então antes aqui dizia que ela relevou o ódio que ela sentia por ele naquele momento, apesar da proximidade forçada, porque afinal de contas ela estava indo para o lugar onde deveria ir. Mas isso não servia mais à história, então eu mudei. Aquela proximidade forçada fez seu ódio crescer ainda mais. No entanto, ela suportaria aquela e aquela. Vamos tirar aqui. No entanto, ela suportaria a viagem muito mais facilmente agora, porque seu novo Deus, lá de cima, passou a guiar o barco com os movimentos fluidos de quem não pertence ao mundo material. E aí ficou igual? Talvez não fosse o seu fim, afinal. Aquele fio de esperança cresceu em seu peito, contrastando horrivelmente com o frio que dominava o restante de seu corpo. Beleza. Só falta fechar aqui. Pronto, acho que fechou. Então eu passei a modificar a partir daqui. Em algum lugar no fundo do pântano, o Deus verdadeiro estava à sua espera para desatar o nó que aprendia em seu corpo material para livrá-la do remorso, da imobilidade e do vazio. E aí eu escrevi. O Deus deixou de respondê-la, mas não desapareceu. Ficou navegando lentamente na atmosfera densa e negra acima, como um monstro marinho ancestral. Isso aqui também para voltar a fazer a associação entre o escravo que viu o ser no fundo, né, do rio. Então a gente faz com que ela tenha a mesma impressão, só que ela está vendo ele navegando, né, por assim dizer, nadando no céu. Claire ansiava por aquele encontro como nunca o fizera por nada em sua vida. Quando estivesse lá, diante dele, não desperdiçaria a oportunidade. E aí eu sigo com o mesmo pensamento, mas agora dando o senso de antecipação, ao invés dela realmente dizer isso para a projeção do Deus nesse momento. Admitiria sua fraqueza e imploraria por mais uma chance. Diria que, ao se deparar com o inevitável, não quis para si o destino de seu povo, não era capaz de suportar uma vida de privações. Aí aqui a gente pode completar. Por isso abandonou seus deuses originais. Então, é uma forma de fechar a ideia e de esclarecer para quem ainda não pegou qual é o dilema da Cléria, né? Isso aí dá um bom fechamento para a questão. Ao contrário das pessoas de sua casa, ela nunca soube quem realmente era. Assim, se na última hora aquele ser veio tocá-la, a ela não importava que povo protegia ou quais eram suas leis. Beleza, daí seguiu normalmente, e assim a cena da Cléria fica completa. Ou pelo menos a primeira versão, né, da cena da Cléria. A gente ainda vai rever muita coisa por aqui. Mas o fato é que a história agora não tem mais lacunas, a gente já tem todas as cenas e todos os fatos que a gente precisava para chegar na conclusão, para desenvolver essa conclusão. Mas no episódio que vem eu quero fazer uma coisa que eu estou pretendendo fazer há muito tempo, que é incluir um narrador nessa história, né? Eu quero colocar a figura desse narrador, que vai ser posteriormente um personagem. Então o episódio que vem vai ser inteiramente dedicado a isso e com a ajuda desse narrador, como ferramenta de narrativa, eu vou conseguir esclarecer e desenvolver algumas coisas que ainda precisam ser desenvolvidas, alguns pormenores, tanto em relação à forma quanto ao conteúdo. Então esse é o nosso trabalho para a semana que vem. Se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!